Certamente os avanços tecnológicos e, muito especialmente, o avanço das tecnologias digitais, ao descortinarem um mundo novo, ao aprofundarem aquilo que nós sabemos e o que não sabemos e, portanto, ao criar novas perguntas para as quais temos respostas mais ou menos efetivas, isso certamente gera um sentimento de angústia genuíno e bastante justo, né? Não à toa que hoje, ao longo da história, são recorrentes movimentos de não aceitação, de oposição ou mesmo de rebeldia, de rebelião em relação ao avanço tecnológico, aos avanços tecnológicos, né? São muitos exemplos ao longo da história. No século XIX, por exemplo, o movimento ludita, que é um movimento que foi organizado à época por operários ingleses que viam nas máquinas da Revolução Industrial não só um símbolo do progresso que era prometido e que foi conseguido em certa medida, mas também símbolo daquela transformação que colocava os seus postos de trabalho, os seus lugares sociais em fragilidade, né, em questão. A rebelião contra as máquinas, a revolta contra as máquinas naquele contexto, no fim das contas, representa uma postura recorrente da humanidade, que é se opor a determinados avanços tecnológicos, né? Os exemplos na literatura, nas artes são muitos. No nosso cotidiano também é muito comum que nós tenhamos uma postura de ressalvas ou mesmo de uma oposição efetiva àquilo que foi mecanizado ou que foi automatizado e que em algum tempo fora feito artesanalmente, né? Então tem algo de recorrente na história. O que me parece a postura mais adequada não é exatamente de oposição a esses avanços tecnológicos ou de rebelião ou de resistência pela resistência, até porque em última análise, boa parte desses avanços tecnológicos, eles são inevitáveis, eles são incontornáveis. Então, o que me parece mais adequado é que tenhamos uma postura crítica, reflexiva, mas que entenda a verdadeira potência e também as contrariedades desses avanços tecnológicos para que possamos fazer, então, escolhas mais adequadas, entendendo o que cabe e o que não cabe fazer, qual a potência desses avanços ao mesmo tempo, quais são os contornos que nós temos que dar. Contornos não só objetivos, técnicos, mas éticos também, né? E segundo uma ética que é nossa, individual, mas uma ética que é coletiva, fundamentalmente, né? Agora, acho importante dizer também que nós temos boas notícias, né? Acho importante dizer que nós temos boas referências que num momento de instabilidade, de fragilidade das certezas, é importante que essas referências existam. As questões e os desafios ofertados pelo avanço das tecnologias, muito especialmente das tecnologias digitais, tudo isso deve ser enfrentado, deve ser respondido pela educação, pela escola. Talvez não seja uma resposta no sentido definitivo, encerrado do termo, mas a necessidade de enfrentar de maneira reflexiva, de maneira crítica, de maneira propositiva, que desafios são esses, que angústias essas que são geradas, e esse é dever da educação, da escola. Mas eu diria que não é de qualquer projeto educacional ou de qualquer escola, mas escolas que tenham alguns compromissos. Compromissos esses que estão escancarados também por conta do avanço das tecnologias digitais. Então, uma escola que valorize os cuidados individuais, uma escola que valorize as questões do sujeito, porque no fim das contas é cada um de nós que utiliza essas tecnologias digitais e que sente as repercussões positivas ou negativas dessas tecnologias digitais, mas é também a valorização do sujeito na relação com o outro, porque é também na relação que essas tecnologias digitais podem ter um uso mais adequado ou menos adequado, mais frutífero e positivo ou mais danoso. Nesse sentido, as tecnologias digitais, elas devem ser utilizadas nas escolas de forma a fomentar, a aguçar as nossas habilidades e competências técnicas e de toda a ordem, mas elas não podem cortar laços. Elas têm que estreitar laços, como não parece ser, de maneira preocupante, a tendência das tecnologias sociais na contemporaneidade. E acho que uma preocupação que é bastante genuína é o quanto que os avanços tecnológicos, e muito especialmente das tecnologias digitais, esse avanço ele pode
finalizar, ele pode acabar, ele pode terminar com algumas profissões e alguns ofícios. E sempre foi assim. Avanços tecnológicos sempre terminaram, fecharam, acabaram com determinadas profissões e ofícios. Isso certamente é bastante lamentável e é uma preocupação social efetiva. Mas é verdade também que essas mesmas tecnologias, inclusive digitais, também provocam a criação de outros postos de trabalho, de outros ofícios, de outras profissões. E que no mundo do trabalho especificamente, de muita imprevisibilidade, nós não conseguimos antecipar quais são as ferramentas, quais são os recursos que devemos nos capacitar para que possamos nos inserir ou nos qualificar no mercado de trabalho. É possível, inclusive, que nossas filhas e filhos venham a desempenhar profissões, venham a ter ofícios que sequer existem. Nesse sentido, é fundamental que as escolas sejam capazes, não necessariamente de antecipar quais recursos e quais ferramentas serão aquelas utilizadas no futuro. Talvez isso beire a impossibilidade, mas é fundamental que essas escolas sejam capazes de formar sujeitos, nossas filhas e filhos, que sejam capazes de permanentemente investigar, de construir o conhecimento cotidianamente, de se adaptar, de trabalhar colaborativamente, né? Nesse sentido, uma escola que tenha esses compromissos, que tenha esses objetivos, ela será capaz de dar conta desse futuro que é imprevisível e sempre foi, mas será capaz também de dar conta de necessidades do tempo presente. Todo mundo que estuda educação, em algum momento se deparou com uma frase do Paulo Freire que diz assim: ler o mundo precede ler a palavra. Em programação é a mesma coisa. Ler o mundo precede ler o algoritmo. Quando pensamos nos pilares da programação e a gente tenta fazer um vínculo com a vida, a gente pensa o seguinte: decomposição, que é um dos pilares da programação, é você pegar um problema complexo e dividi-lo em várias pequenas partes, em várias soluções. É você ver que um problema grande é, na verdade, vários problemas pequenininhos. Reconhecer padrões significa identificar comportamentos repetitivos, como preconceitos, manipulações. Depuração é você entender que o erro não é uma falha, mas é um diagnóstico para você seguir. Iteração é a melhoria constante daquilo que a gente sabe que não está posto, que não está pronto. Olha quanta construção de sujeito a gente tem. E eu estou falando de programação. A programação ensinada criticamente, ela quebra o imaginário de que o digital é mágico, ou seja, todo o aplicativo é uma coleção de escolhas humanas. Toda interface influencia comportamento. Toda plataforma possui interesses econômicos. A gente fala muito aqui na escola que o nosso objetivo não é trazer respostas, mas fazer os estudantes fazerem perguntas melhores. Então, por exemplo, quando o estudante chega perguntando como alguma coisa funciona, imagina que ele começa a mudar essa pergunta para por que essa coisa funciona assim? Quem ganha quando alguma coisa funciona desse jeito? Percebe o salto de qualidade? Isso é cidadania. Da mesma forma que se alfabetizar na língua portuguesa é importante para se ter uma vida plena, aprender a ler algoritmos hoje em dia também é. E eu não estou falando em código em linha, mas entender por que o TikTok nunca termina, ou por que o YouTube, por exemplo, sempre recomenda um novo vídeo assim que a gente termina de assistir alguma coisa. Isso não é por acaso, são decisões técnicas, design baseado em psicologia comportamental, em modelo de negócio. De um lado temos as 5 maiores empresas do mundo, movimentando mais de 15 trilhões de dólares monetizando a nossa atenção. Do outro temos governos, famílias e escolas tentando proteger crianças e adolescentes disso tudo. Temos ou não temos que estar juntos nisso? Como uma espécie de ativistas da atenção. E quando você percebe que quase tudo deriva ou se finda em atenção, fica ainda mais proeminente essa necessidade. Até o amor é atenção. Nesse aspecto, a arte salva, pois ela cria objetos de captação da nossa atenção, não é mesmo? Não à toa o currículo de tecnologia da Escola Parque é explicitamente vinculado ao das linguagens da arte. Mas como é tudo isso na prática? Quando ensinamos a fazer um aplicativo, ensinamos também como o aplicativo faz a gente. O que significa engajamento, o que significa métrica, como a empresa ganha dinheiro se o aplicativo é gratuito. Os estudantes aprendem a ser leitores críticos da arquitetura digital. Percebem que não existe magia, existe lógica. No fim, nossa ideia não é formar programadores, mas pessoas capazes de perceber que o mundo digital é construído e por isso ele pode ser reconstruído.
Então, por exemplo, se discute muito essa questão do tempo de tela, mas isso já está caindo por terra. Por quê? Porque eu não posso comparar 1 hora de tela jogando sem nenhuma mediação pedagógica com 1 hora de tela produzindo alguma coisa com mediação pedagógica. Então veja que a quantidade perde o sentido nessa comparação, porque a qualidade é que faz sentido que a gente veja. O currículo da Escola Park, ele é estreitamente ligado ao currículo das linguagens da arte. E aí eu estou falando de teatro, estou falando de música, estou falando das próprias artes plásticas, estou falando de cultura popular brasileira também. A tecnologia, ela se afilia a essas linguagens no sentido de ampliar o pensamento, porque aqui a gente tem o maior cuidado para que a tecnologia não coloque a gente no lugar de parar de pensar. Isso eu estou falando dos estudantes, né? Pessoas em construção. A arte tem esse potencial, porque quando a tecnologia ela vem entrelaçada com o que a arte propõe, ela potencializa, ela amplia aquele pensamento e não reduz. E isso é o que a gente procura aqui hoje quando a gente propõe esses dois caminhos imbricados. Quando a gente propõe uma tecnologia que está no digital, mas que vem materializada num kit de programação, como o Make, por exemplo, a gente pode tocar qualquer música a partir de um programa e a partir de qualquer objeto construído plasticamente. Então você vê, eu poderia fazer uma música tocando um instrumento que já existe, mas eu coloquei ali o meu conhecimento em prol de construir um instrumento, programar um instrumento, para que então eu retire melodia daquilo. Um dos pilares da programação é o debug, né, que a gente chama do erro. Quando a gente depura um programa, e a gente depura quando a gente esbarra num erro, em alguma coisa que não deu certo. Veja que isso pra gente não é um erro que paralisa. Na programação, o erro não paralisa. O erro é um diagnóstico para a gente parar e pensar mais profundamente sobre aquilo que foi uma pequena interrupção e melhorar. E aí a gente passa para o próximo passo, o próximo pilar, que é a iteração. Você prototipa, você testa e você melhora aquele seu programa. Quando a gente traz isso para a vida, a gente tem crianças, jovens, estudantes mais resilientes. Ele erra, ele assume que aquilo é um diagnóstico do percurso formativo dele e ele segue, criando soluções individualmente ou coletivamente, mas nunca interrompendo o percurso formativo dele. Isso demonstra que a família está buscando a parceria da escola e entendendo que uma sem a outra vai enfrentar muito mais dificuldade do que uma com a outra. Então eu acho que essa parceria é muito importante. O conhecimento da humanidade, ele pressupõe autoria. Apertar o botão é fácil. O difícil é a análise, é a reflexão da resposta que é dada. E essa é uma preocupação que a escola tem muito forte. Eu digo que desaprender a pensar não. Eu acho que o pensamento vai passar para um outro nível cognitivo. Muito mais de análise, de reflexão, de buscar fontes confiáveis. Porque hoje, o primeiro intuito desse jovem é: tem um trabalho para fazer, digita a pergunta, aceita a primeira resposta como definitiva. Eu acho que a escola pensa em ir além disso. Fornecer essa IA, fornecer informações para essa IA me dar resposta de acordo com o que eu quero. Pós-resposta, eu acho que é quando começa o trabalho de verdade. Quando chega uma resposta de IA, é papel da escola trabalhar com esse aluno, esse questionamento dessa resposta. Qual é o viés que foi dado, qual é o contorno que foi dado. Até porque a gente tem um volume de informações muito grande nas Big Techs, nos servidores. Mas que informações são essas? Estão vindo da onde? São tendenciosas? São preconceituosas? São conceitualmente equivocadas? Porque as bases estão se alimentando desses dados. E só quem realmente conseguir fazer um uso reflexivo dessas IAs vai poder fazer um uso consistente e bacana. É papel da escola realmente dedicar um tempo para reflexão sobre esses conceitos que estão chegando via IA. E quais são os impactos também? A gente é uma escola
protocolo que preza muito pela sustentabilidade. Então, será que tudo precisa ser feito pela IA? Qual é o impacto ambiental do uso dessas IAs? Ele não pode sair usando uma IA sem ter consciência disso. E é isso que a gente valoriza bastante aqui na escola. A diferença entre informação e conhecimento é que a informação, ela é um dado que está posto ali. Ele é quantitativo, ele vai ser fornecido mesmo, a informação vai ser dada mesma para várias pessoas, e o conhecimento é o que é internalizado. O que o usuário de tecnologia, a pessoa que receber aquele retorno da IA, a partir daquela informação, vai fazer com aquilo. É o famoso pulo do gato. É ele transformar essa variedade de informação nessas diferentes bases de dados e transformar em conhecimento dele, articular com aquilo para a autoria. É muito importante que esse aluno se sinta autor no processo, porque o conhecimento que é só reprodução, ele não é reprodução, ele é mais uma informação acumulada. Então esse acho que é o grande diferencial. Aqui na escola a gente tem uma prática já bastante antiga, bastante fundamentada da cultura maker, junto aos estudantes. E no maker eu materializo essa diferença entre bit, átomo, entre analógico e digital. Os alunos trabalham coletivamente, que eu acho que também é muito importante na construção do conhecimento, essa troca. E ele pode até planejar o que ele vai construir no maker no meio digital, usando uma IA para dar um suporte para ele. Mas quando ele coloca a mão na massa para fazer aquilo acontecer, compartilhando ferramentas, errando a beça, e fase de ajustes, e testam, e tentam novamente, isso possibilita que eles vivenciem um processo intensamente. Então a IA pode me dar uma sugestão de um projeto incrível, um planejamento maravilhoso, mas só quando eles partem para a execução é que eles realmente aprendem. Eu digo que a fase de ajustes é a fase mais importante do processo, que é a tentativa e erro. E assim as coisas vão acontecendo. E muitas vezes o produto final não fica aquele idealizado no início do projeto, mas o processo foi extremamente vivido. E aí sim, gerou um conhecimento, uma aprendizagem significativa, internalizado, com autoria, biográfica. O que muda na educação diante desse cenário é quando a escola deixa de ser lugar de entrega de resultados e passa a ser lugar de curadoria e mediação. E com isso, aquela informação que é abundante, né, que a gente tem um mundo de informações hoje, ela passa a fazer mais sentido porque o aluno começa a refinar as suas respostas a partir da interação que ele estabelece com a tecnologia. Agora a gente está falando de IA, né, que é a grande tecnologia do momento. Mas o aluno que entende esse processo, ele vai saber se relacionar com qualquer tecnologia emergente. Já foi antes a internet, sites de busca, como fazer uma boa busca, e agora o desafio é como usar a IA de forma mais efetiva e que realmente promova a aprendizagem. Aqui na Escola Parque, a gente não prepara os estudantes só para o mercado tecnológico. A gente prepara nossos estudantes para trabalhar nessa relação humanidade-futuro. No mundo que a gente vivencia, né, nesse mundo contemporâneo, o que é muito fundamental para a gente é a capacidade de dar sentido às coisas. O que é muito humano, que tem que ser preservado, é essa capacidade que a gente tem de conectar ideias, que a gente tem de criar, que a gente tem de ampliar olhares, de vivenciar com um grupo, com um social. Então, isso precisa ser um espaço de resistência da escola. A escola precisa resistir com essa formação, né, de um cidadão que é um cidadão que consegue olhar para uma situação, investigar, analisar, desconfiar, para que ele possa dar sentido com a vivência dele e identificar nesse todo o que é real, né? O que ele pode colocar como ação que vem carregada de uma série de escolhas sociais que ele faz. A escola, ela precisa trazer dentro das suas ações projetos onde eu consiga analisar situações, onde eu consiga juntar áreas de conhecimento para que eu possa identificar, para que eu possa discutir, para que eu possa trazer na relação. Os trabalhos de equipe, os trabalhos de grupo são fundamentais para que eles possam se escutar, para que eles possam decidir juntos, para que eles possam vivenciar esse todo que é do grupo. Então a gente vive numa sociedade onde a gente termina se envolvendo, ficando muito no singular, num celular, numa opção de digital. Então a gente precisa ampliar. E a escola é o lugar de experiências. A escola é o lugar de excelência dessas experiências. É fundamental que a gente traga a questão do pensamento crítico, que o estudante ele
ele seja envolvido, né, em situações onde ele vai pesquisar, onde ele vai confrontar ideias, onde ele vai buscar fontes confiáveis. É importante que ele consiga olhar num olhar também social, onde a atitude dele, ele tenha consciência de que é uma atitude que ele vai estar mudando o mundo ou vai estar afetando o mundo de alguma forma. Não existe mais mundo separado, mundo digital, nem mundo que a gente vive, né? A gente existe uma vivência completa onde a gente vai estar trabalhando sim, as máquinas vão estar trabalhando conosco, a nosso favor, mas a gente não tem nenhuma intenção de competir com elas, porque tem algum momento elas vão fazer melhor do que a gente alguns processos. Então é sim selecionar o que é possível que ela faça e o que eu vou decidir após essa tarefa. Então essas tarefas automáticas e de grandes volumes de dados, porque ela vai fazer muito bem, vai ser tarefa da máquina. Agora, o que eu vou colocar, o que eu vou conectar, o que eu vou trazer para a minha realidade, para que eu possa ser o autor de tudo que eu estou fazendo, isso sim é extremamente humano e isso sim precisa ser preservado. Quando você trabalha com a ética, você trabalha sabendo se comunicar, sentindo como é que o outro está no outro lugar. É quando você também não separa o que você sabe que é certo e o que você está fazendo. O que você está fazendo tem que estar muito coerente com o que tem que ser. O discurso e a prática, ele tem que acontecer. Então, a gente precisa de ações onde a gente consiga estar fazendo o que necessariamente precisa ser feito, porque isso é a ação correta naquele momento. E muitas vezes, principalmente nos trabalhos de pessoal da mídia do 7º ano, eles têm nas mãos o trabalho com áudio, com vídeo, movie makers. Ele consegue ter um espaço de produção, de ser autor de algum produto que é lançado. Então, quando a gente fala de racismo dentro dos algoritmos, quando a gente fala de projetos que eu vou estar fazendo ou então estimulando para que as pessoas repensem algumas posições sociais, ele precisa levar essa ideia para dentro do produto dele. Então isso é uma discussão muito fundamental, onde ele vai ser o autor de alguma coisa que ele está lançando na rede, socialmente, para que muitos vejam. Então esse lugar do autor, do produtor, ele é muito revolucionário. Quantas vezes nós, enquanto cuidadores de criança, enquanto educadores, ouvimos a pergunta: por quê? Por que é assim? Por que é assado? Como é que isso funciona? O que tem por dentro? Nós ouvimos tanto essas perguntas que elas começam lá na primeiríssima infância. Qual é a atenção que a gente dá de verdade para esses questionamentos? Será que a gente consegue parar e dar uma resposta que vai além do raso? A grande questão nossa é conseguir, a partir dessa escutativa, de entender essa necessidade da criança e do adolescente de entender o mundo. Desde sempre eles estão em contato com esse mundo, estão tentando aprender sobre esse mundo que eles estão inseridos. Isso vai acompanhando essas crianças, esses adolescentes, e o que muitas vezes acontece é que a gente não dá a devida atenção enquanto sociedade para essas perguntas e a gente espera que eles tenham uma postura passiva, uma postura de aquisição de conhecimento, pura e simples. E a nossa proposta é diferente. A nossa proposta é, primeiro, dar atenção para essas perguntas, porque são essas perguntas que vão movimentar a construção do conhecimento, a construção dessas aprendizagens. Toda invenção, ela vai começar com para que isso funciona, como isso é por dentro, que muitas crianças vão perguntar, elas têm a curiosidade. Então, na escola, a gente não vai dar essa resposta. A gente, quando uma criança pergunta como é que é o telefone por dentro, isso é engraçado, porque cada vez menos a gente tem telefone fixo para abrir e mostrar como é por dentro, porque as tecnologias vão mudando. Mas quando elas perguntam como é que é isso por dentro, a gente não vai dar essa resposta para elas. A gente vai dar as ferramentas para elas, para que elas consigam desmontar aquilo e fazer novas perguntas sobre aquela tecnologia, sobre aquilo que a gente está investigando, seja ele o que for. A primeira questão, quando a gente abre um telefone, a gente vai ver vários componentes. E o que a gente vai fazer com esses componentes? Tá bom, eu sei do que ele é feito, mas como é que isso tudo se integra? E é aí que está a riqueza da construção do conhecimento. É você ter uma postura que não é passiva,
que é, de fato, construtor, é uma postura de pesquisador, uma postura investigativa. É isso que é o cerne do nosso trabalho na cultura maker. Então é, primeiro, entender como funciona, dar voz a essas perguntas e trabalhar a partir dessas perguntas. Se eu sei como as coisas funcionam, eu posso escolher não usar ou ainda mudar e usar de uma outra forma. Eu posso propor coisas novas. Então aí eu saio de uma pessoa com uma postura consumidora apenas, porque todos somos consumidores, mas algumas pessoas param no consumidor e a nossa proposta é que não sejam apenas consumidores, que eles sejam também autores e produtores de conhecimento e de produtos que podem, de fato, contribuir com a sociedade que a gente tanto deseja, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva. Emociona, porque quando você pensa, é vivência. É muito emocionante a gente pensar nessa trajetória e a gente conseguir acompanhar essa criança que chega com 1 aninho na escola e a gente vai acompanhando essa criança por todo esse percurso. Então ele lá no grupo 3, essa criança vai aprender a olhar o mundo com mais focos, com lentes. Então, a gente está vendo esse banco aqui, mas o que tem nesse banco que a gente não está enxergando? O que tem nessa semente que a gente não está enxergando? Então, eles vão estudar a semente e a tecnologia vai entrar. E assim, como esses aparatos tecnológicos nos ajudam a enxergar melhor o mundo? Então, essa criança lá no grupo 3 vai começar a olhar esse mundo com outras lentes, literalmente. E ela vai passar por todo esse percurso, ela vai ver como o mundo digital hoje se integra e a gente vai olhar também numa lente figurativa para esse mundo digital, como ele funciona, como ele se dá, como ele nos impacta. E aí a gente vai passar ainda, tá bom, ele nos impacta cotidianamente, mas como é que a gente pode impactar esse mundo positivamente? E aí é a virada que a gente dá quando ele já tem mais maturidade e quando eles já são usuários, quando eles aprendem a usar, porque aprender a usar todo mundo tem que aprender. Antigamente a gente tinha cursos de computador, gerações mais anteriores já podem ter feito curso de planilha, curso de aprender a digitar um documento no computador. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia tá tudo na internet, a gente consegue. A IA entrega tudo pronto pra gente, a gente não precisa nem pensar muito. Só que ainda assim, os melhores usuários de IA são aqueles que sabem fazer as melhores perguntas. É a gente ensinar a fazer essas perguntas, ensinar como usa, mas com contexto. Eu não vou abrir uma aula ensinando como usar uma planilha. Você vai clicar aqui, agora você vai clicar ali. Não. Se eu tenho um projeto, por exemplo, de vendas no 5º ano, um projeto passagem que eles vão precisar vender para poder angariar dinheiro para formatura, como é que a gente vai fazer a gestão de tudo isso que está acontecendo? Aí eu posso usar a planilha. Olha só, olha como essa ferramenta nos ajuda a organizar o que está acontecendo aqui no nosso cotidiano. Então, é usar a favor de alguma coisa. E lá na frente, eles começam aprendendo a ver com uma lupa e lá na frente a gente vai ver esse mesmo estudante entendendo como os algoritmos funcionam e como isso os afeta e como eles podem afetar também positivamente essa sociedade, essa cultura nossa e agir sobre ela de forma consciente. Porque é aí que está a grande diferença. É agir de forma consciente e não passiva.